Quero compartilhar um pouco com você aqui nesse vídeo sobre libertação de cativeiros. Tem pessoas que chegam nos meus atendimentos e falam, mas eu quero sair dessa situação. Principalmente quando nós estamos falando de vida sexual ou de vida sentimental. Se existe uma área em que te quebra por completo, é quando você se deita sexualmente com uma outra pessoa. Eu vim falando bastante sobre isso porque é o que te enlaça. É o que te mantém unido e te forma um e te faz um com uma outra pessoa. Existem libertações que vão acontecer que não é botando a mão na tua cabeça mandando o diabo embora ou tendo uma manifestação que você vai ficar com a casinha limpa. A Bíblia vai falar que quando você limpa a casa, se você não preencher, volta mais 7, né? Por que libera 7? No nome de Jesus, sai 7 demônios e quando a casa aqui de dentro, o corpo fica vazio, volta mais 7. Porque se eu oro para uma pessoa totalmente endemoniada e ela não se preenche da presença de Deus, pode ter certeza que ela vai voltar a se sujar novamente. E por isso que o nível de opressão, ele é maior. Você já viu aquele episódio em que você fala assim, meu Deus, mas fulano está em adultério e ele está totalmente irreconhecível? Provavelmente é esse episódio que acontece, porque sempre acontece. A pessoa está tão encarcerada a uma legião que ela muda a vestimenta, o semblante dela é outro, ela muda comportamento e a frase mais famosa que eu ouço, e eu vivi isso, meu Deus, não é a pessoa que eu casei, meu Deus, não é a pessoa que eu me relacionei, ele está irreconhecível, ela está irreconhecível. Por quê? Porque o diabo, ele trabalha nas emoções, ele trabalha no comportamento, ele trabalha na tua psique, ele vai lançando as suas setas. E certa vez eu atendi uma pessoa e eu falei com essa pessoa na consultoria, olha só, você não precisa que alguém ponha as mãos sobre a tua cabeça. O que você está vivendo, você precisa renunciar. Existem libertações na sua vida que precisam de renúncia. Renúncia e libertação. O que é renunciar? Tem desejos que você tem que eles não vão morrer. Tem situações na sua vida que elas vão se repetir para você ser provado. E o que hoje eu percebo? Pessoas encarceradas, pessoas mal resolvidas na vida sentimental, um nível de empoderamento altíssimo, fugas em dinheiro, fugas em rede social, fugas em relacionamentos, fugas e fugas e fugas e pessoas destruídas emocionalmente. Quando eu vou atender pessoas que eu falo que o Senhor me chamou para ser a psicóloga da alma, de cuidar de corações, de cuidar de almas, eu ouço muito sobre isso, de dizer, eu não consigo me libertar. Eu estou vivendo isso, mas aquilo parece que me persegue. Será que você orou? Você quebrou isso? Gente, a renúncia, ela tem um poder muito forte quando você renuncia. Pega aquelas pessoas que você teve relação sexual, lista e comece a renunciar. Pastora, como assim? Eu quero renunciar àquele ato sexual que eu tive com fulano, naquele momento, naquela situação, e eu quero te pedir perdão, Senhor. Eu quero liberar essa pessoa no mundo espiritual, porque se essa pessoa ela está presa em você, você está encarcerado. Então, você talvez está do outro lado aí me assistindo, pensando que você precisa ir numa igreja da revelação para alguém botar a mão na tua cabeça e mandar o diabo embora. E eu não estou dizendo aqui que as pessoas não precisam ser ministradas. O que eu estou dizendo aqui é que existem pessoas que mesmo quando nós oramos e o demônio vai embora, ou os demônios, a casa dela continua limpa e ela não preencheu com a presença. E aí retornam mais 7. Por isso que quem se afasta, sai de perto da presença, eu não digo a palavra desviado, que eu acho essa palavra muito forte, eu não concordo muito. Mas quando você se afasta da presença, o que nós ouvimos? É mais difícil a pessoa voltar, porque o coração endurece. E um coração endurecido já é uma ação do diabo para deixar a pessoa endurecida, a tal ponto de não conseguir sentir a presença de Deus. Por que nas relações narcísicas, tá? De falta de sentimento, de falta de empatia, é a relação onde o diabo ele coloca na outra pessoa
um duplo comportamento, a rejeição, o repúdio, o descarte ou aquela explosão, né, do primeiro momento de um relacionamento com a pessoa narcísica, que é o quê? Bum! Amo, tô apaixonado, vamos casar, vamos colocar aliança. Calma aí, calma aí. Geralmente essas relações são relações totalmente dominadas de um encarceramento, onde Satanás aprisiona essa pessoa na vida sentimental. Pode perceber que as pessoas mais conturbadas na vida sentimental, atribuladas, são as pessoas que mais tiveram uma vida sexual ativa de vários parceiros. Se eu não renuncio, eu continuo encarcerado. Ai, pastora, mas eu tô esperando em Deus. Gente, esses dias eu ouvi um rapaz que falou pra mim. Fiquei 10 anos esperando em Deus. Será que realmente você estava esperando em Deus? Ou você estava esperando em Deus caçando mulher na internet, esperando em Deus masturbando, esperando em Deus consumindo pornografia, esperando em Deus tendo várias pessoas por fora? Isso não é esperar em Deus. E também não é renunciar. Quando a palavra do Senhor diz o quê? Toma a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Ele está dizendo de renúncia. E existem libertações na sua vida que só vão acontecer quando você renunciar. E a renúncia não significa que você não tem vontade. Gente, a vontade, ela não morre, tá? Você vai alimentar o espírito. Hoje eu falei isso lá no grupo de oração. A vontade, a carne, ela nunca converte. Isso aqui, gente, não converte. Mas quando você alimenta o espírito, é o espírito que prevalece. E tem libertações que só acontecem quando você renuncia, quando você abre mão. Sabe aquele famoso deixando ir embora? Eu preciso deixar a pessoa livre. E às vezes a pessoa não está com você, ela não tem contato, mas emocionalmente você aprisionou e você está aprisionada. Por que os ex sempre voltam? Gente, tem vários vídeos aqui que eu já falei bastante sobre isso. Por quê? Voltam por conta do laço de alma. Voltam porque viu a outra pessoa seguir a vida. Voltam nem sempre é o propósito de Deus. Muitas vezes voltam para te destruir porque o diabo sabe qual é a tua fraqueza. Qual é o propósito? Né? Qual é o encarceramento que eu vivo? Gente, hoje estamos num... Eu estava assistindo hoje um podcast de uma tarefa lá da minha aula da faculdade e que estava numa estatística enorme de pessoas com depressão e crise de ansiedade. E o estudo comprova que pessoas que têm depressão e que têm crise de ansiedade, porque hoje virou uma estatística muito alta, são pessoas que tiveram muitos problemas na vida sentimental. E por que eu estou trazendo essa palavra para você aqui hoje, nesse vídeo maravilhoso? Né? Se inscreva aqui no canal da pastora aqui, né? Ative as notificações, o seu like. Na descrição aqui tem como você ter os meus atendimentos, adquirir o meu livro, nos abençoar, né? Acompanhar os ministérios, o que nós estamos fazendo aí. Por quê? Eu atendo muitas pessoas que sofrem na vida sentimental e que não conseguem se libertar. Estão num altar de idolatria muito grande. Ah, mas eu não consigo terminar com aquela pessoa. Ah, mas eu não consigo deixar de ter relação. Tá. Quando é que você vai renunciar para ser liberto? Quando é que você vai abrir mão para ser livre? A área que destrói as pessoas e que mais destrói as pessoas é a vida sentimental, porque é o que te faz um com o outro. Se você perder o emprego, não te faz um com o emprego. Se você ter um problema familiar, não te faz um com uma outra pessoa, mas a junção de almas te conecta de energia, de alma, de tudo que você imaginar. E há uma transferência de demônio. Demônios habitam em corpos e eles são transferíveis de um corpo para o outro, porque nós somos espirituais. Então, por exemplo, se eu me deito com uma outra pessoa fisicamente, a alma dela, emocionalmente e espiritualmente, e as emoções, elas se unem. Por isso que tem pessoas que você se deita e você fala assim, meu Deus, que química! E na verdade, pode ser que seja uma química, mas pode ser o diabo te enlaçando porque sabe que você vai ficar detonado. O diabo hoje não quer tirar pessoas, arrancar pessoas de congregações. Ele aprisiona lá dentro. Ele encarcera lá dentro. Você não ora mais, você não lê a Bíblia, você não sente a presença, mas você está lá em corpo, né, com a vida afundada, encarcerada. Comece hoje a renunciar. Comece hoje a permitir o Espírito Santo
trabalhar na tua vida para você viver esse processo de libertação. Deus abençoe a sua vida. Vamos para os próximos vídeos? Aproveitar que eu tô gravando videozinhos caseiros para vocês aqui, gente, que eu tô bem atolada com as tarefas da faculdade. A faculdade já voltou, então eu tô aproveitando hoje aqui. Eu tomei um banho, na verdade, e vim correndo gravar os vídeos. Vamos para os próximos.